Alguns vindos da Judéia ensinavam aos irmãos esta doutrina: se vós não circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. E, tendo-se levantado uma não pequena discussão de Paulo e Barnabé contra eles, resolveram que fossem Paulo e Barnabé e alguns dos outros aos apóstolos e aos presbíteros de Jerusalém para resolverem essa questão. Eles, pois, acompanhados pela igreja, iam passando pela Fenícia e pela Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande contentamento a todos os irmãos. E tendo chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos anciãos, e contaram quão grandes coisas tinha feito Deus com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, que tinham abraçado a fé, dizendo que era necessário que os gentios fossem circuncidados, e que se lhes intimasse a observância da lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros para examinar esta questão. E tendo-se suscitado uma grande discussão, levantando-se Pedro, disse-lhes: Homens, irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, Deus ordenou entre nós que da minha boca ouvis, sem os gentios, a palavra do Evangelho e crescem nela. E Deus, que conhece os corações, declarou-se por eles, dando-lhes o Espírito Santo, como também a nós, e não fez diferença alguma entre nós e eles, purificando com a fé os seus corações. Logo, por que tentais agora a Deus, impondo um jugo sobre as cervizes dos discípulos que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas, pela graça do Senhor Jesus Cristo, cremos ser salvos, do mesmo modo que eles. Então toda a assembleia se calou, e ouviam Barnabé e Paulo contar quão grandes milagres e prodígios Deus tinha feito por intervenção deles entre os gentios. E, depois que se calaram, Tiago tomou a palavra dizendo: Homens, irmãos, ouvi-me. Simão contou como Deus, desde o princípio, cuidou em tirar do meio dos gentios um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e repararei as suas ruínas, e o levantarei, a fim de que busquem a Deus todos os outros homens e todas as gentes sobre as quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Pelo Senhor é conhecida a sua obra desde a eternidade. Por isso, eu sou de opinião que se não devem inquietar os que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas que se lhes escreva que se abstenham das contaminações dos ídolos e da fornicação e das carnes sufocadas e do sangue, porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger algumas pessoas dentre eles e enviá-las a Antioquia com Paulo e Barnabé. E elegeram Judas, que tinha o sobrenome de Barsabas, e Silas, varões principais entre os irmãos, mandando por mão deles esta carta: os apóstolos e os presbíteros irmãos. Aos irmãos convertidos dos gentios, que estão em Antioquia, e na Síria, e na Cilícia, saúde. Tendo nós sabido que alguns, indo do meio de nós, sem nenhuma ordem da nossa parte, vos perturbaram com discursos que agitaram as vossas almas, aprove-nos a nós, depois de nos termos reunido, escolher alguns homens, e enviá-los a vós com os nossos muito amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que vos exporão as mesmas coisas de viva voz, porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargos além destes necessários. Que vos abstenhais das coisas imoladas aos ídolos, e do sangue, e das carnes sufocadas, e da fornicação, das quais coisas fareis bem em vos guardar. Deus seja convosco. Eles, pois, despedidos, foram a Antioquia, e tendo reunido a multidão dos fiéis, entregaram a carta. E tendo a eles lido, encheram-se de contentamento pela consolação que lhes causou. E Judas e Silas,
como eram também profetas, consolaram e confortaram com muitas palavras os irmãos. E tendo-se demorado ali algum tempo, foram remetidos em paz pelos irmãos aos que lhes tinham enviado. Aprouve, porém, a Silas ficar ali, e Judas voltou só para Jerusalém. E Paulo e Barnabé demoravam-se em Antioquia, ensinando e evangelizando com outros muitos a palavra do Senhor. E passados alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a ir visitar os irmãos por todas as cidades em que temos pregado a palavra do Senhor, para ver em que estado se encontram. E Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Mas Paulo procurava fazer-lhe ver que um homem que se tinha separado deles na Panfilha e não tinha ido com eles àquela obra, não devia ser admitido. E houve tal desacordo entre eles que se separaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, recomendado pelos irmãos à graça de Deus, e percorreu a Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas e ordenando-lhes que guardassem os preceitos dos apóstolos e dos presbíteros.